Olá, tudo bem? Vamos dar início em mais um caso aberto com o detetive Amaral e Dr. Marcelo Lima Rocha. O nosso convidado de hoje é Francisco Bento de Souza, um paraibano que nasceu no dia de quarta-feira, dia 14 de novembro de 1951. Tem 72 anos de idade, faltando 10 meses, 26 dias para completar 76 anos. E 3 anos. Bento é um dos maiores alfaiates do Nordeste. Com a palavra, Dr. Marcelo Lima Rocha, para dar as boas-vindas ao nosso entrevistado. Tudo bem, Bento? Tudo ótimo. A gente queria conhecer um pouco da sua história, da sua vivência de vida, de como você saiu aqui do interior do nosso Nordeste e ganhou esse mundo e conseguiu essa profissão que hoje não é tão popular, mas é tão necessária. E a profissão tornou-se raríssima. Está se acabando os alfaiates. A realidade é o seguinte: eu sou do interior da Paraíba, como o meu amigo acabou de falar, e eu tive que sair da minha cidade, de Boqueirão dos Coxos, para buscar algo para a minha vida, que lá não existia nada para se fazer. E a minha história foi o seguinte: a minha mãe arrumou um dinheiro lá, não sei como, vendeu alguma coisa, e comprou uma passagem de ônibus em Cajazeiras, na Paraíba, uma cidade distante da minha cidade. E você assim, morava em cidade ou distrito? Eu morava no distrito. Que hoje é Iguaraci. Igaraci. Na Paraíba. Na Paraíba, no sertão da Paraíba. E aí eu tomei um animal emprestado, levei um amigo na garupa do animal, peguei esse ônibus, fui embora e ele voltou com esse animal para minha cidade. Entendi. Então quer dizer que você saiu do Nordeste pela escassez de oportunidade. Exatamente. Tentando alguma coisa para o futuro. Exatamente. Fazer alguma coisa, porque eu sou... Com que idade, Bento? Com 17 anos eu saí. Levou um dinheirinho para comer no caminho? Não levei nada. Levei um frango frito numa lata de leite ninho, uma farofa que a minha mãe fez, e eu fui. Quando eu cheguei em Feira de Santana, a farofa acabou. Aí eu fiquei assim meio à toa e meio besta, mas com fé em Deus, né? Os caras iam tomar, por exemplo, uma merenda, uma coisa, porque o ônibus tem aquelas paradas já fixas, né? Você para em determinado lugar. E assim eu ficava por ali, o cara ia tomar uma vitamina, eu ficava por ali olhando e tal, e fingia, botava um palito na boca para dizer que tinha comido algo, mas não tinha comido coisa alguma. E aí, assim eu fui. Nessa viagem, com a cara e a coragem. Nessa viagem eu levei uma carta de um cunhado, um cunhado meu, cujo esse cunhado tinha 2 irmãos em São Paulo, político. Era Edson Tomás e Bastos Tomás, irmão desse cara casado com a minha irmã. E aí ele falou: olha, tu leva essa carta, entrega lá para os irmãos que tu fica abrigado. Conclusão: eu cheguei lá, não consegui nem os vê-lo. Ele é casado com qual irmã sua? Graça, que já faleceu. Já faleceu. Já faleceu, E aí eu fiquei jogado, né? Como assim, Bento? Ficou jogado? Fiquei jogado. Não achou o endereço dos 2 irmãos? Não achei endereço de ninguém. Tanto que quando eu cheguei lá, que eu peguei a carta... Recurso, sem nenhum alimento? Sem nenhum recurso, sem nada. Aí... Uma cidade grande? Uma cidade grande. Eu não voltei no mesmo dia, porque eu não tinha dinheiro algum. Você está entendendo? Porque é um deserto total, São Paulo. Naquele tempo, 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, é coisa terrível. Década de 60. O cara que morava numa cidadezinha desse tamanho, no interior da Paraíba, entendeu? Conclusão, aí eu tentei falar com essas 2 pessoas, mas não consegui. Até me narraram nomes aonde eles trabalhavam na época, os 2, que era na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas a Assembleia Legislativa de São Paulo fica lá em Ibirapuera, longe que só do centro ali, né? E eu fiquei jogado ali, no centro de São Paulo. Para quem não conhece, São Paulo tem uma rua muito conhecida, chama-se 25 de Março. Eu fiquei jogado ali entre a 25 de Março, a Porto Geral e a General Carneiro, que é aquela que dá acesso à catedral. E eu fiquei por ali, e tinha uns bancos de madeira, parecido com esse que tem aí fora, 3 bancos assim. Tem um ferro de engomar, já teve em São Paulo, já? Sim. Tem um ferro de engomar assim, tem uma pracinha lá, ali entre a 25 de Março e o Parque Dom Pedro, que era o Parque Dom Pedro antigamente era uma parada que vinha onde quase todas as cidades de São Paulo. E aí fiquei por ali, sei que foi 4 dias, sem comer nada, mas deixa que tinha
a mais ou menos 250 metros, lá embaixo, assim, andando direto, tem aí não sei se existe até hoje, né? A CEAGESP, que é uma central de abastecimento de frutas. Pois é, eu dormia lá, aquele banco lá, e quando dava 11 horas eu ganhava o caminho desse mercado, né? E chegava lá, o que eu tinha para comer, eu comia mesmo. Mas tinha muita fruta, mamão, melão. O que tivesse ali disponível, que não tivesse tão estragado. Abacaxi. Não, mas lá tinha muita fruta boa. Aqui eles jogam muita coisa, fruta boa, eles jogam muito fruta. O Brasil estraga muitas frutas, ou seja, muito alimento, joga-se fora. O que se joga fora em alimento do Brasil, dá para alimentar um país inteiro. Pois bem, e ali eu fiquei 4 dias nessa situação. Todo dia que eu passava em frente passava em frente de um restaurante, um cheiro de bife, cara. Eu digo, um dia eu vou comer um bife desse. Eu vou comer um bife desse, que um dia está bem pertinho. Mas aí, você sabe, você começou aquelas frutas, aquele negócio, a barriga não se entende muito bem, com aquela briga, né, lá dentro, aquele negócio, só fruta cítrica, vamos dizer assim, melão, laranja, mexerica, todas essas coisas, entendeu? Mas aí, quando foi um dia, eu lembrei do meu pai, eu estava vindo, aí eu já tinha lá comer umas frutinhas, tá, entendeu? Mago, velho seco, virado no cão. Aí eu olhei assim, eu disse, rapaz, eu nunca vi dizer que alguém foi preso porque entrou num estabelecimento, comeu um prato de comida e foi preso por isso. E sabe uma coisa, eu vou encarar. E se eu for preso, não tem nada não. Tá de barriga cheia, né? Tô de barriga cheia. E outra coisa, quem vai me encarar vai ter que me escutar a minha história. Porque eu vou narrar o que está acontecendo comigo. Pois bem, entrei lá, deixei dar assim mais ou menos 1h da tarde, que é a hora que não tem muita gente, né? Tem poucas pessoas trabalhando e almoçando. Entrei lá e sentei na cadeira, aí o cara chegou para mim e disse, o senhor quer um surtido ou um comercial? Eu lembro dessas frases, nunca esqueci. Eu digo, rapaz, se for coisa de comer, aí você pode botar no prato que eu como. Aí ele fez um prato lá e trouxe, mas Amaral, eu comi ligeiro demais. O cara com fome, o cara come. E eu como pouco, porque também para um tipo físico desse aqui não tem onde agasalhar tanta coisa, né? Então foi o seguinte, eu comi, mas o cara quando é honesto, cara, ele quando ele faz algo errado, por dentro ele se sente culpado. Aí quando eu terminei de comer, eu disse, rapaz, eu olhei assim, eu digo, aquele meu pai me deu muita experiência boa para se colocar no mundo e na vida. Eu vou encarar esse senhor, porque de fininho eu não saio e eu não tenho outra coisa a fazer, só resta essa coisa. Eu olhei assim, lá no fim do balcão, lá tinha um senhorzinho baixinho, o bigodão assim, rapaz, o cara não via nem a boca dele, o português. Aí eu cheguei, boa tarde. Eu digo, senhor, é o seguinte, eu sou nordestino, acabei de chegar nessa cidade, não trouxe nenhum recurso e vim no intuito de trabalhar. Se o senhor puder me ajudar, eu lhe agradeço muito. Eu disse, mas o que resta a fazer aqui é o seguinte, tu tens que me pagar, o português, né? Tu tens que me pagar, tu entra no meu estabelecimento, comes e enche a briga, depois tu fala que não podes pagar. Que negócio é esse? Eu digo, é o seguinte, aí eu peguei a reservista, entreguei para ele, olhei, aí ele olhou para mim e disse, sabes fazer alguma coisa? Eu digo, rapaz, se for relacionado com trabalho, é comigo mesmo. Aí ele abriu uma porta dessa assim, aí entrou assim, aí tinha um celular, ou um telefone, aí olhou, aí pegou o telefone, discou, conclusão, aí quando foi 1 hora depois, aí chegou um cara lá. Eu vou contar a história que ele falou pro cara. Ele entendeu o telefone e disse o seguinte, fulano, tem alguma coisa aí para fazer? Aí o cara lá respondeu, não sei o que, mas respondeu, né? Aí o cara disse, tem. Aí ele disse, então tu passas aqui para pegar, aqui tem um Paraíba que tá lascado de fome, não tem nada para fazer da vida, vamos botar para trabalhar e tu bota eles para dormir aí, que esta coisa não tem onde ficar não. Esta coisa... E tu passa não ficar não. E tem mais uma coisa, se não prestar para não me mata. Desse jeito. Rapaz, 2 horas depois o cara chegou lá. Num Comodoro, carrão naquele tempo, isso há 50 anos atrás. Né? Um senhor Comodoro, um senhor carro, me botou dentro do carro e me levou para Itaquera.
Aí eu fui trabalhar na padaria Pão Dourado. O cara lá tinha simplesmente 27 padarias, o dito português. Aí eu trabalhava de noite, o padeiro puxava o pão e eu ia arrumando, sabe? O padeiro puxava o pão e ia arrumando. E depois ainda botei eu para trabalhar no atendimento, no balcão. Trabalhei 7, 8 anos por ali, fiquei bem, entendeu? Engordei, paguei. Foi a única época que eu cheguei a pesar 67 quilos. Entendeu como é que é? E a minha vida foi assim, né? Aí depois eu fiquei besta, assim, né? Orgulhoso, aí comecei a passear na minha cidade, aí comecei a levar meus irmãos para São Paulo, e, inclusive tem 4 irmãos lá, também perdido, que eu nem sei onde está, entendeu? Fiquei sabendo um dia desse que tem uma filha do irmão meu, que era moça, entendeu? E a minha história foi essa daí, quer dizer entendeu? Que o português foi um... Rapaz, o português foi... E tem mais... um anjo na sua vida. O português foi um anjo e ainda ficamos... tornou-se o meu melhor amigo, São Paulo, entendeu? Mas a história é muito longa. Eu saí dessa área de trabalhar em padaria, aí fui trabalhar em confecção, eu sou cortador de Mas como é que você entrou para a confecção? Eu entrei para a confecção o seguinte, porque quando eu fiz umas viagens para minha cidade, fui e voltei, aí a gente fica mais estabilizado, a gente fica com as ideias meio, né, procurando algo mais a fazer. E quando foi um dia, eu vi uma placa assim, na General Carneiro mesmo, precisa-se de buteiro. O quê? Buteiro. O que é buteiro? Buteiro é um nome científico que se dá à pessoa que conserta roupa, que prega botão, faz, entendeu? Entendi. Entendeu? E eu entrei nessa loja. Que é os concertos de hoje, né? Hoje é concerto, chama-se concerto, né? Mas na época era... O nome científico de quem conserta roupa, faz essas coisas pequenas, chama-se buteiro. Buteiro. O nome da fábrica, da loja. Tufi, Tanaus, Batai e Filho Limitada. Sérgio era o nome de um turco, né? No caso, com o nome desse tinha que ser turco mesmo, né? Pois bem, e aí comecei a trabalhar e o gerente dessa loja era um baixinho, escroto, igual esse baixinho aí, um cara do coraçãozão, entendeu como é que é? Aí ele disse, Bentinho, você tem qualidade, viu, Bentinho? Você é um cara desenrolado, eu vou lhe ajudar. Eu digo, cara, eu vou te dizer uma coisa, eu só aprendo só se me fechar os olhos, mas se me deixar os olhos abertos, eu vou conseguir aprender. Ele disse, não, é o seguinte, eu vou te ensinar a cortar calça, te ensinar a cortar paletó. Agora só peço uma coisa, eu só vou te ensinar se você prometer a passar para alguém que se aproximar de você e quer também aprender. Entendeu? Tanto que eu ensinei uma menina aí, tá bem que só, sabia, né? Sei, você me contou a história. Pois é. E aí foi. Aí ele disse, Bento, olha, isso aqui não é bom para você não. Isso aqui é só para você se familiarizar com a cidade, entendeu? E ver as coisas melhor. Porque naquele tempo, rapaz, tinha muito emprego em São Paulo. Era um emprego demais. Aí assim, fiquei lá. Quando foi um dia, ele chegou lá com o Diário Popular, não sei se ainda é hoje o Diário Popular de São Paulo, debaixo do braço assim, aí disse, Bento, ó, tá aqui tua chance. Eu já estava cortando calça e paletó lá e tudo, e já tinha aprendido a cortar com a máquina, industrialmente, certo? Aí ele disse, tá aqui tua oportunidade. Aí eu peguei o jornal, olhei aqui, a roupa rei, lá depois da Estação da Luz, lá embaixo, lá no Bom Retiro. Fui bater lá, quando cheguei lá, registrei na firma como auxiliar de cortador. Quando foi com 3 meses, eu passei cortador. Fiquei cortador, entendeu, da fábrica. Aí fiquei assim, sabe, trabalhando, mas assim, muito cheio, porque o cara é muito novo, só pensava em roupa boa, relógio, namorar, aquele negócio todo, passear, entendeu? Eu ficava numa fábrica 3, 6, 8, 10 meses, aí já vi uma placa lá, precisa de cortador, salário mais algo assim, tipo plano de produção, né? E aí eu ficava, isso aí assim, mas São Paulo para mim foi assim um professor. Agora tem uma coisa, compadre, São Paulo, ele é um professor, mas ele é um carrasco. Ele ensina, mas também se você não tiver coragem, você se torna... Agora tudo isso, cara, eu acho bonito, porque porque diz assim, é porque os jovens de hoje ficam muito ociosos, não tem o que fazer e vai para os caminhos errados, vamos dizer assim, né? Nunca me entrou na minha cabeça isso. Né? Nunca. Só que entra na minha cabeça coisa boa, coisa que, entendeu como é que é? Não vem me dizer que só porque você não tem o que fazer, você tem que fazer errado.
Entendi. Não tem nem lógica. Aí, Bento, foi quantos anos de São Paulo que você... Rapaz, viveu, eu fiquei... morou, trabalhou? Eu fiquei em São Paulo 12 anos, mais ou menos, 12 anos. Aí eu melhorei, graças a Deus, fiz financeiramente, aprendi a profissão, fiquei bem, graças a Deus. Aí, quando foi um dia, eu tinha uma menina que eu cortava, ela arrumava, ia arrumando as peças, entendeu? Aí eu passei a namorar com essa menina, lá nessa fábrica, Roupa Rei. Aí, quando foi um dia, eu estou lá no meu cantinho, mandou um dia de tarde assim, tipo assim, um domingo às 6 horas da tarde aí uma minha amiga minha chegou lá e disse, Bento, uma conterrânea minha que morava também em São Paulo, disse, Bento, vamos lá conhecer uma menina que chegou da Paraíba, de Souza, na Paraíba. Eu digo, rapaz, não faça isso não, pelo amor de Deus, que eu já estou enrolado aí. Eu disse, não, rapaz, tu vai lá só conhecer, não tem nada. Aí chega lá e encontrei a dona Fátima, que é ela que tu conhece. Que é a sua esposa. A tua esposa, é. Desse tamanho assim, eu vou trazer a foto, tu já viu a foto dela? Rapaz, desse tamanho, 14, 16 anos. Bem bonitinho, o cabelo de lado assim, o safado, que só, né? Aí, vagabundo. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. Acaba novo, né? Bonito, ajeitado, sabe? Todo ajeitado. Aí eu digo, tô dentro. Aí comecei a namorar com ela, mas assim, quando eu comecei a namorar com ela, eu vi que o negócio ia gerar alguma coisa. E era muito preocupado com filho, negócio de filho, essas coisas, porque a gente passa de qualquer jeito, mas família não pode, né? Mulher, filho, a gente tem que dar algo melhor para as pessoas da gente. Porque eu posso passar o que quiser, mas a minha mulher, eu faço tudo isso, o Amaral, mas eu só saio de casa quando eu deixo tudo em cima da mesa. Entendi. É desse jeito que eu sou, entendeu? Pois bem, aí eu não quis mais saber dela, né? Da baixinha. Fiquei só lá e tal. Aí quando foi um dia ela, entendeu? Aí apareceu de novo lá. Aí eu digo, mas rapaz, não é possível uma coisa dessa. Essa alma quer reza. Essa alma quer reza. Aí eu comecei a namorar de novo, aí, conclusão, me embuchei a minha mulher. Aí eu digo, agora eu saio fora. Mas o cara, quando tem uma coisa boa aqui dentro, ele pensa que faz, mas... Porque, Amaral, a gente só sabe da vida da gente no dia a dia. Não adianta você dizer, eu vou fazer isso, porque o dia a dia é que também tem poder na sua mente. Você Verdade. vai vivendo, porque o dia a dia, rapaz, o tempo é um dos maiores professores que a gente conhece. Porque você precisa de viver para aprender, é ou não é? É verdade. E assim foi. Conclusão, daí eu soube que ela estava barrigudinha, aí saí fora. Entendeu? Eu digo, vou casar, nada, isso é conversa, não pode. Aí, conclusão, aí eu fiquei uns 15 dias sem ela, mas aí eu percebi que eu estava errado, aí voltei. Ela viajou para Paraíba, eu peguei o ônibus, fui lá na Paraíba, entendeu? E ela me recebeu muito bem. O padrasto dela quis me matar, o velho quis me matar, puxou um revólver para mim lá. E a mãe dela entrou no meio e disse, não faça isso com o rapaz não, rapaz. Ele está aqui para responder pelo... Para assumir a mulher dele. E assim foi feito. A minha filha, eu cheguei no dia 17, em Cajazeiro, quando foi 6 horas, 1 hora da madrugada, minha filha nasceu, que é a Cássia. Entendeu? Sei. E aí pronto, fiquei com a dona Fátima a vida inteira, viajei, fui pro Acre, voltei. Morou no Acre? Morei. Fazia o que no Acre lá? Foi lá, tinha uma alfaiataria lá. Também. Fui pro Acre, entendeu? Depois voltei. E aí voltei pra cá, entendeu? Aí o que foi que te levou tu ir pro Acre, Bento? Porque tinha uma irmã da minha mulher lá, uma cunhada morando lá. Aí ela, tinha um apoio, né? Tinha um apoio. Aí elas ficavam se falando o tempo todo, né? Aí ela, meu filho, vamos embora. Tanto que foi exatamente esse problema, essas viagens que eu fiz, que eu perdi aquele terreno lá da frente. Que aquilo ali foi início, sabe pra quê? Pra pagar a mudança. Entendi. Entendeu como é que é? Mas eu tô bem, graças a Deus, a minha vida tá tranquila. Eu não tenho nada para reclamar. E quando é que tu chegou aqui no Ceará? Como foi que tu chegou? Rapaz... Você era paraibano, ela também paraibana. No Acre, São Paulo, né? E de repente, como é que tu chegou aqui no Ceará? Escuta. Aí quando a minha filha nasceu, entendeu? Ela nasceu, por exemplo, de madrugada, assim, tipo 1 hora da madrugada, entendeu? Mas um mês depois disso aí, porque eu estava em Cajazeiras, lá não tinha nada, porque... Você sabe, quando a gente está trabalhando assim, quando é jovem, a gente não
tem negócio de fabricar isso, de ter aquilo, alguma coisa que segura você naquela cidade, não, né? Não existe isso, entendeu? Então quando eu saí de lá, eu já saí sabendo que eu ia ficar por aqui, porque ia subir minha filha. Aí voltei, fomos para Sousa, na Paraíba, me casei com ela, civil, entendeu? E assim foi. Aí eu fui morar no Juazeiro do Norte, entendeu? Muito pertinho. Pode ser isso. É. Quando chega lá, a minha filha adoeceu, a Cássia adoeceu, ficou quase morreu. Aí a gente com medo de muita coisa, uma cidade pequena e tal. Aí voltamos para Cajazeira. A dona Francisca, que é a minha sogra, né, que já faleceu, disse para ela, não, minha filha, venha para cá. Aí fui para lá. Depois de tudo isso, quando as coisas melhorou tudo, aí eu vim para aqui, para Fortaleza, entendeu? Mas também vim sem nada também, entendeu? E sem nada, aí comecei a trabalhar, conheci bons alfaiates aqui, eu já trabalhei para o Domênico, trabalhei para o seu Osmundo, já trabalhei para o Hélio, Francisco Hélio, alfaiataria, trabalhei para o Girão, que já faleceu, e todos esses alfaiates que estavam em Fortaleza, que já morreram, tem um bocado que já morreu, uns 5 já morreu no meu tempo para cá, entendeu? Trabalhei com todos eles, entendeu? Aí comecei a trabalhar, e aí eu fui quando eu tive na ideia de construir aquela casa lá, aquela casinha lá. Certo. Aí, me diga uma coisa, de cliente ser o mais antigo que você tem? O mais antigo que eu tenho são dois clientes, é o Ives Dias Branco, né? Que já morreu, né? Que já morreu, e agora continuo com o Ives Dias Branco Júnior, né? Que é o filho. O filho, né? O filho, né? E o Luiz Ximenes, que é o Ximenão, que é casado foi casado com a irmã do Ives, né? Sei. Que é a dona Regina. Entendeu? E tem muita gente, tem um advogado aí muito famoso também, que é o Edmar Mendes, que é dono do escritório de advocacia, né? Ali por trás da Assembleia, entendeu? E assim foi a minha vida aqui. Você foi alfaiate do seu Ives Dias Branco quantos anos? Pro seu Ives, o pai dele, eu fui 25 anos, mais ou menos. E agora eu já estou com ele. Essa família toda, eu trabalho. Desde esses 25 anos eu fiz para o pai dele, só que o pai dele já faz 10 anos que morreu, né? É. Aí eu continuo trabalhando para ele, para os netos dele, por Luiz Ximenes. A secretária ligava para você ia lá, como sempre era? Sempre a secretária dele liga para mim, seu Bento, assim. Aí você ia atender ele aonde? Agora eu estou atendendo, Não, o pai, o que morreu. Seu Ives, eu ia atender ele ali na Antônio Salles, sabe onde é que fica ali perto da TV? Sei, aquele quarteirão ali. Aquele quarteirão tudo é dele ali, né? E quando não ia ali, eu ia na Frei Mansueto, lá na beira-mar. Sei. O último prédio que tem lá, olhando pro mar. Sei. Ele tinha essas duas Solada. Eu ia lá, e quando não ia no outro. Ele tem essas duas moradias mesmo. É, tem as duas moradias. E o Ives Júnior, eu atendo lá na fábrica, na MG, fábrica de manteiga ali, depois lá no Mucuripe, né? Aí ele fica lá. Fica lá, sempre lá, entendeu? Entendi. Mas eu já atendi também o seu Ives lá na fábrica, na fábrica Fortaleza, entendeu? Enfim, né? Ali no Eusébio. No Eusébio, exatamente. E aí eu continuo atendendo ele, os netos dele, o Rafael, o Marcelinho, entendeu como é que é? E o Ives, a Luiz Neto, esposa, e tudo, são fregueses meus. Tem um freguês assim de 40 anos que faço roupa para ele já. Entendi. Bento, me diga uma coisa, e hoje, quanto é que está custando um terno que você faz aqui para os nossos espectadores que estão assistindo a entrevista, ter uma noção do... Certo. Um terno é assim, depende de artigo, de tecido, entendeu? A minha mão de obra, hoje, eu cobro R$ 1.600 por uma mão de obra de um terno. Sei. Porém, se você quiser um terno com o meu tecido, a gente tem que ver o tipo do tecido para poder a gente alinhar o preço. Mais em média, assim, mais simples ou mais... O mais simples e o mais caro. Eu já cheguei a fazer terno por Ives de R$16.000, entendeu? Mas o tecido custa o quê? Custa não sei quantos dólares, né? Muito caro, muito caro. Mas com R$3.000 você faz um terno bom. Hoje, com 3 mil pontos você faz um terno bom. Entendeu? E assim, para o pessoal entender, qual é a vantagem de você fazer um terno com alfaiate ou comprá-lo feito? Existem várias coisas, vários fatores que impedem você de comprar um terno feito. No caso do meu amigo aqui, ó, pela estatura dele, entendeu? Não tem jeito.
Porque o que dá aqui, não dá aqui. A camisa do mesmo jeito, o que dá aqui, não dá aqui. Então, a vantagem é essa, que você faz a roupa sob medida e você prova aquela roupa, você corta e prova a roupa ao gosto do cliente, entendeu como é que é? Esse aqui andou muito tempo, foi, Amaral, pra cima e pra baixo, fazendo atrás de camisa. Ele disse que não sei, acertava e a maioria não acertava, né, Amaral? Porque a gente que tem uma barriguinha, né, pequena como a minha, né, esbelta, é muito difícil a gente encontrar, né? Onde você encontra roupa para pessoa mais um pouco obesa é naquela Big Jean e só tem praticamente sulanca. Não tem roupa que preste. Eu pelo menos não me sinto bem vestir, não que eu queira ser mais, mas é porque como é que diz? O tecido é aquele mais barato, mais uma coisa assim. Aí a gente que frequenta ambiente mais fino, fica uma coisa meio desconfortável pra gente. As estampas meio desbotadas, é uma coisa feita assim, muito grosseira, parece como se fosse em longa escala, que tem que ser longa escala. E assim, e aí, quem fazia meus ternos era o Kim. Kim era um alfaiate ali, que ele já estava se aposentando, morava ali no Montese, ainda mora no Montese ainda. E o Kim, quando eu entrei na maçonaria, foi um irmão de maçonaria que me indicou ele. Ele disse, olha, o Kim não está mais costurando, não é mais alfaiate, está em casa, aqui e acolá ele faz os meus alfaiates, faz os meus ternos ainda, mas é muito difícil, demora mais por causa do tempo, está começando problema de vista, e me levou lá, e o Kim começou a me fazer os meus ternos, né? Chega uma época que eu só saía de terno, então eu tinha uma variedade grande de terno, então eu ia, comprava terno de cada cor, comprava os cortes, levava e ele fazia. E chegou um tempo que eu tinha comprado um corte de um terno com tecido que eu achei bonito, e o Kim tinha feito, estava cego já. Cheguei lá, a esposa disse, não, nem máquina ele tem mais, nós tiramos a máquina daqui porque ele insiste em fazer, né? Porque o profissional nunca gosta, porque sempre trabalha, nunca fica parado, né, Bento? Existem profissões que a gente faz por gosto. Eu trabalhei e ganhei... Só concluir aqui. Aí eu fui comprar um outro corte para mandar aproveitar, fazer umas camisas e tal. E eu encontrei o Bento lá, ali no shopping Dom Luiz, bem na esquina mesmo. Tem uma lojinha de tecido pequena, sabe? Tava lá o Bento, o cara me apresentou, isso aqui é alfaiate e tal, me deu contato. Eu olhei pro Bento, eu não botei fé no Bento. Não vou mentir, o cara olha pro Bento e disse, sabe fazer nada, não sabe fazer nada. Não é verdade? Aí, fiasco de jeito. Não é fake dói. É danado, mas de feio, né? Ele botou um apelido de feio. Daí danado, deu certo, mas de feio. Eu não esqueço nunca dele, só porque ele disse que eu sou feio. Ainda bem que ele falou. Que aí ele me deu o cartãozinho dele, disse onde era e tal, e eu fui bater lá, levei o corte e tal. O que eu achei mais interessante é que o Bento só tirou uma vez uma medida minha, não foi, Bento? Foi, só uma vez. Só. Ele faz meus ternos, faz minhas camisas. Quem faz minhas camisas hoje tudo é ele. Hoje eu ando muito pouco de terno. Como você sabe, a gente anda muito e tal. De terno mesmo, só para ir para a maçonaria ou algum evento que tem, né? E aí minhas camisas, eu chego lá, eu compro já 2,5 metros de tecido para a camisa, que não tem perigo dele cortar errado. Não, né? corta não. Aí como é que ele faz? Como eu sou muito em forma, tenho uma barriguinhazinha, eu mando lá, eu só uso camisa por dentro, né? Eu mando ele fazer as camisas que vai até o joelho. Parece um chambre de primeiro que a mulher usava no interior. E aí eu boto por dentro mesmo, não tem perigo. Não tem perigo de ficar curto, né? De cortar. Eu até sugeri para ele ir sem calça mesmo, porque a camisa dá para ir até o dedão no pé. Porque economiza a calça. E assim, o Bento, e sempre quando eu tô lá, ele tá cheio de costura, mas rapaz, não falta devido à minha amizade com ele disse, não posso fazer essa semana, mas tal dia eu lhe entrego. E quando ele diz, ele entrega mesmo. Rapaz, profissional tem que ter 3 qualidades. Ó. Primeiro, qualidade. 3 Isso, qualidades. Concordo. Primeiro, atenção para com o cliente. Concordo novamente. Com o cliente, entendeu? E pontualidade. Se Perfeito. não tiver essas 3 coisas, eu não sou perfeito, mas eu procuro errar o menos possível. Ou seja, se eu marcar para entregar X horas, eu faço qualquer coisa, trabalho domingo, de madrugada, a minha mulher às vezes diz até que eu vou
sabe? Para determinar as coisas, não, minha filha, eu vou trabalhar. Mas para entregar, que eu não gosto de falhar. Aí, Bento, tu trabalha com quantas pessoas junto contigo lá? Rapaz, você trabalha em casa, você tem sua própria alfaiataria? tem sim, eu tenho um lugar onde eu trabalho, Um ateliê, né? um ateliêzinho na Reverendo Boulevard, Pinto Bandeira, aqui no Luciano Cavalcante, certo? Certo. Mas eu trabalho só, porque eu erro muito pouco. Eu já tive alguns auxiliares, mas é só dor de cabeça. E outra coisa, custa caro, né? Você botar uma pessoa para trabalhar para você, você sabe como é que é, né? O cara chega lá querendo, se fazendo bonzinho e tudo, mas o cara precisa do dinheiro dele, né? E aí então eu passei a trabalhar só, eu controlo, eu não pego muito. Você sabe que eu não quero ir lá pro centro, ali, por exemplo, perto daquelas lojas lá, porque se eu for para ali, entra muito serviço, eu não dou conta. Então eu fico assim um pouquinho longe, porque isso aí limita a demanda, entendeu? Um pouco, né? E assim eu vou levando. Bento, tá quanto tempo que você não vai lá na sua cidade? Rapaz, quando eu tive na minha cidade, eu fui no propósito de ver todo mundo lá na minha família. Mas agora está fazendo, na minha cidade mesmo, onde eu nasci, está fazendo uns 15 anos que eu não vejo. Então tem 15 anos que tu não vê tua família? Tem 15 anos que eu não vejo. E tem 45 anos que eu não vejo a minha Socorro, minha irmã, que mora em João Pessoa. Sei, a Socorro. A Socorro é minha irmã. A Maria do Socorro Bento. Maria do Socorro, mas essa não é a minha irmã, não. Ela tem 77 anos de idade, não é isso? Ela é filha da Dona Maria de Caldas Cavalcante, seu Sarafim Bento de Souza. É isso mesmo? É isso aí. Ela tem 2 filhos, né? Casal, né? Eu não sei. Eu sei ela que está morando em João Pessoa. Ela morava no interiorzinho de João Pessoa, um lugar até que se produz muito inhame. Tem até um nominho ligado a esse, entendeu? Ela morava no município de João Pessoa. Aqui. O inhame é um tipo de batata. É uma batata, aquela bicha bem cremosa. Tem você... uma cola, né? Rita de Caldas Ferreira, tu conhece? Não. Maria das Neves Bento? Conheço, minha irmã. Mais velha do que você. É, mais velha. E mais nova do que a Socorro. Exatamente. 2 anos. Não é isso? Ela tem 76, a Socorro tem 77. Aliás, 1 ano, né? Agora Francisco Bento da Silva, conhece? Não. Francisca Bento da Silva, Francisca. Francisca tem uma irmã minha, mas não Silva. Essa é Silva, deve ter casado, deve ter mudado. Alguma coisa. Que os pais são os mesmos. Né? Quando a mãe é a mesma, podia ser o nome. Meu pai trabalhou muito, fez 18 Manuel meninos. Bento Cavalcante, conhece? Bento, meu irmão. Mais novo que você. Mais novo que eu. Ele tem 69 anos e você tem 72. Vai fazer 73. Falta 10 meses. Não, 10 meses não, faça um mês, meu filho. É novembro agora. É novembro, justamente novembro. É isso 14 mesmo. anos. É isso mesmo. É isso mesmo. Rapaz, mas você tá no Geralda Benta de Souza. Sim, minha irmã. Mais nova do que ele, tem 61 anos, não é isso? Bem novinha. Rodão Ferreira da Cunha. Não, esse não é meu. Não, né? Rodão. E Raimundo Pedro de Souza. Raimundo é um irmão meu. Também. Um irmão meu. José Bento de Souza. Irmão meu. Raimundo Bento de Souza. Eu não sei. Rita de Caldas Ferreira. Rapaz, é tanto nome. É tanto filho. Rapaz, eu não lembro mais de todo mundo. Manuel já falei. Manuel Bento falou já. E o Cleiton Caldas Cavalcante. Isso aí deve ser filho. Quando você saiu de lá, ele tinha 5 anos de idade. Né? Eu tenho uns irmãos bonitos, viu, cara? Ele hoje está morando em Teresina. Tu tem algumas irmãs que estão morando em Timon, ali perto de Teresina. E ele mora em Teresina. Ele mora em Teresina. Ele foi do Exército, civil Exército. Ele tem uma academia lá no Parque Piauí. Eu sei que quem tem uma academia na minha cidade é o filho do irmão meu. Na minha cidade, lá em Igaraci. Tem um irmão teu, rapaz, parece contigo, chama rapaz, Zezito, não sei eu fui dessa última vez que eu os vi lá na minha cidade, eu vou aqui por Pombal, entendeu? Coremas, depois São Bentinho da Rede, sabe onde é, né? Que fica aqui, né? São Bentinho da Rede. São Bento. Quando eu cheguei em Aguiar, que meu pai é de Aguiar. São Bento fica perto de Brejo do Cruz, Catolé do Rocha, Caicó. Aí eu já
fazia muito tempo que eu não ia lá, aí eu perdi o caminho, entendeu? E Sei. tudo muda, você sabe, muda uma casa, uma coisa, uma estrada, etc, a gente fica meio perdido. E tinha um senhor assim, aí eu cheguei, dei bom dia, aí ele... Perguntei, meu amigo, qual a saída aqui que vai para Igaraci, né? Boqueirão dos Coxos. Ele disse, é bem aqui assim. Mas ele disse, sente aqui, porque lá no interior é assim, esse cara chega e confia, né? Senta aqui. Aí olhou assim, tinha uma senhorinha lá, ele disse, não, então, traga um cafezinho aqui para o senhor. Aí ele disse, olhou para mim e falou assim, rapaz, você vai para Igaraci, vou, senhor. Eu disse, agora tem um cara aqui que é a sua cara, desse jeito, e é o meu irmão. Aí ele disse assim, e ele é fazendeiro. Eu digo, não, aí não é meu irmão não, porque quando eu saí dele não tinha nem cabra, imagina boi. Eu vou dar uma ligadinha aqui, Bento, para ver se a gente consegue falar com sua irmã, que eu tô com os contatos de um bocado de gente aqui, mas nenhum telefone praticamente está funcionando. O dela pelo menos chama e ela não atende. Ela já está aposentada, trabalhou na educação, no interior. É isso mesmo, ela era professora, rapaz, esse cabo é demais. Ô bicho desenrolado, meu amigo. Vamos ver se a gente consegue falar com ela e você mata essa saudade, né? Mas, rapaz, não é possível uma coisa dessa. Mas tu é doido. Bento, e quem é Charlene Caldas Cavalcante? Ó, tô tendo na caixa postal o telefone dela. Mas eu deixei uma mensagem para ela entrar em contato comigo. Não, essa eu não conheço, não. Essa Charlene? Charlene eu não conheço. É irmã sua também, só que ela tem 42 anos. Então, quando ela já nasceu depois que você viajou. Foi para São Paulo. Peraí, mas meu pai, eu não sei não. Eu saí, não. Quando eu saí, que voltei em São Paulo, em seguida meu pai morreu. Pois é, mas a minha mãe morreu antes que ele. Você foi com 17 anos. Fui. Não é isso? Para São Paulo, fui com 17 anos. Digamos que o pouco tempo tenha sido 4 anos. É. Dá certinho aqui. Dá certinho, é. Porque 4 com 17 dá quanto? 21. É? 4 com 17, 21. 21, é. Diferença aqui, a diferença aqui, ó, você tem 72, ela tem 42. Bate certinho. Bate certinho. É porque... Essa aqui é a caçula. Sincero, essa é a caçula. Para ser sincero, eu só lembro dos nomes daquelas pessoas do meu tempo. Sim. Por exemplo, mais, né? eu catei algodão com meus irmãos, entendeu como é que é? Eu fui pra roça catar algodão, entendeu como é que é? Você sabia que eu já roubei merenda para comer? Foi, conte aí. Dentro do colégio. Conte aí. Rapaz, tinha um cara que jogava bola comigo, era os filhos de Pedro Né, o nome do cara. E esse cara estudava comigo. Isso aonde? Lá em Igaraci, lá em Boqueirão. Na Paraíba. Paraíba, entendeu? Nós estudávamos à noite, porque de dia a gente tinha que caçar alguma coisa para fazer, né? Na vida, porque sabe como é que é, né? Aí, e ele botava, tinha umas carteirazinhas antigas, que era assim, tinha um negocinho assim. Você chegava, botava o livro aqui, a gavetinha, e o cara enfiava a merenda aqui, né? E eu sentei do lado dele já olhando para a merenda, eu disse, rapaz, esse cara vai dançar. E assim eu fiz. Tava com fome, era mesmo? A fome danada, mas aí depois danado, ele falou, o cara não leva batata, cara. Batata doce, entala, meu amigo. Eu sei que eu roubei a batata e ele, quando ele olhava lá a lousa lá, e a professora, Dona Francisca, bonita, bichinha, linda. A professora? A professora bonita, rapaz, muito bonita, né? Parece aquela Maria Cândida da Globo, autona assim, mulher, sabe? Aí eu disse, rapaz, vou comer uma batata. Eu puxei, enquanto ele estava discreto aqui, eu peguei a batata e comecei a comer. Só que quando ele olhou para mim disse, dentro que foi assim, eu estava com os olhos ticados assim, tentando engolir a batata. Entalado, né? Entalado. Aí ele disse, não precisa nem falar, que eu já sei o que... Aí entendi. Já entendi tudo. Eu disse, eu só não quero é morrer, né? Bento, foi um prazer estar lhe entrevistando aqui. Primeiro que quando a gente começou a conversar sobre sua história de vida, eu achei uma história muito bonita. Mas tem muita coisa ainda, se quiser quando a gente... Não, pois conte aí, nos blinde aí. Porque a história é muito longa. Conte algo que você acha que é interessante. Conte algo aí que você acha que seja interessante. Rapaz, é tanta coisa. Se eu for falar aqui, nós fica 2 dias aqui falando, entendeu como é que é? Eu fui um cara muito assim, abençoado por Deus. O meu pai... Só não é bonito pela natureza, né? Não é não. Meu pai é um homem tão sábio. Você sabe que existem palavras pequenas que decifram todas as outras palavras, ou seja, que
entendeu? Meu pai dizia, meu filho, estamos aqui de passagem. Isso aqui é uma passagem. É verdade. Isso aqui logo qualquer hora a gente parte. Vai ter que partir, entendeu? O homem precisa de pouquíssimas coisas. Olha, eu vou lhe citar 3. Um teto para ficar debaixo, um prato de comida e principalmente, ele dizia desse jeito, e principalmente o direito de ir e vir. Porque se você não tiver essas 2 coisas, mas tiver o direito de ir e vir, lá na frente você vai conseguir. Isso engloba toda a sabedoria entendeu? Verbal do mundo. Porque não é verdade. Você pode sair, às vezes você sai de uma situação, ou sem com a calça e uma camisa, e lá na frente você chega, arruma um canto, uma coisa, e de repente as coisas vão fluindo. O que vale chama-se saúde e o direito de ir e vir, porque a gente busca, né, o pouco que a gente precisa, porque na realidade a gente não precisa de muito não. Muita coisa, esse negócio de juntar e ter, é bom ter reserva, uma coisa assim, para uma necessidade, uma velhice, né? Mas a vida é muito descartável. Né? Verdade. Pura. Mas bem, você fique à vontade de falar o que você gostaria de falar nos contatos. Eu andei muito. Eu fui para Palmas. Ó, eu vou contar uma história de Palmas, que é uma história bonita, e hoje eu lembro dela e fico, assim, gratificado. Porque eu fui para Palmas, eu vi no Globo Rural, eu não sei te lembrar o nome, uma reportagem sobre a cidade de Palmas. Eu adoro o Globo Rural, não sei se ainda existe, né? Na Globo é um dos programas que eu não perco, quando tinha. Não sei se tem hoje, mudaram o nome, coisa do tipo. E eu vi lá uma nota assim, né? Quem quiser vir para Palmas, venha, porque aqui é a cidade do progresso. No dia seguinte, eu cheguei, peguei a mala e disse para minha mulher, disse, minha filha, eu vou embora. Ela disse, o quê? Por que tu vai embora? Eu disse, eu vou embora daqui. É porque aqui estava bom, mas você sabe que a gente tem aquela vontade de algo mais, que é um erro da gente, ou talvez um erro, ou não é um erro, mas é a vontade de buscar algo mais, que você, né, pode ser que você melhore a sua vida, etc e tal. Mas aí eu disse para ela, eu vou embora. Ela disse, não vá não, minha filha, tu vai por quê? Eu vou porque eu vou assim, mas prepara que você vai comigo. Ela ficou lá. No dia seguinte eu peguei o ônibus, fui para Palmas. Aliás, eu não fui para Palmas, eu saí no intuito de ir para Goiânia. Quando eu cheguei no rio de Tocantins, antes de chegar no Tocantins, tem um rio que hoje tem uma ponte, antigamente passava numa balsa. Araguaína, pronto, rio Araguaína, né? Pois é. Aí passamos por lá, né, velho? Pois é. Aí entrou um cara, um agente do Sebrae, aí sentou do meu lado do ônibus, porque dali, da ponte até Palmas, é bem pertinho, é uns 15, 20 minutos de ônibus, né? É bem pertinho. A gente tá lá em Palmas e vem lá pro rio, que eu já ali virou mar, e ali foi loteado, é como se fosse uma praia, aquilo ali, entendeu? Foi vendido. Exatamente. Aí ele entrou, sentou do meu lado, aí comecei a conversar, você vai até onde? Rapaz, eu tô indo pra Goiânia. Aí ele disse, mas por que você veio de onde? Eu venho de Fortaleza, né? Tá aqui em Fortaleza já, claro. Aí ele disse, você vai a trabalho? Eu disse, eu vou a trabalho. Eu sou alfaiate, trabalho, sou cheio da minha cidade lá, Fortaleza e tal. E eu gosto de andar, entendeu? Aí ele disse, tá bom, profissão boa, você vai para Goiânia. Eu disse, vai. Eu disse, boa, muito boa. Mas eu vou te dar uma ideia. Ora, a gente do Sebrae, esse cara que dá consultoria de como se desenvolve, por onde é que se começa, o que se faz, aonde tem um lugar propício para determinada coisa, né? Aí ele disse, eu vou te dar uma ideia para ti. Tu vai para Goiânia, tá? Tua passagem está para Goiânia. Tá, exatamente. Ele fala o seguinte, nós vamos passar de frente ao Rodotel. O Rodotel é uma rodoviária, né? Lá pertinho. Desse tamanho a rodoviária. Depois fizeram uma bem bonitona. Aí ele disse, quando chega lá, tu faz assim, tu para, pede para carimbar a tua passagem, diz que está com dor de cabeça, coisa do tipo assim, entendeu? Que quer dormir, pernoitar e no dia seguinte tu segue a viagem. E dá uma olhada em Palmas. Se tu gostar, tu ficas aí, porque aí é melhor. Porque, ó, a cidade está com 16, 14, na época estava com 14 anos de fundada. Tu sabia que foi um cearense que fundou? Sei. Siqueira Campo, que fundou Palmas. Sabia? Siqueira Não Campo. sabia que ele era cearense.
Pois é. Mas lá tinha muito nordestino lá. Tem nordestino piauiense demais. da minha Tem cidade. gente que enricou lá na construção da cidade. Tem um piauiense da minha cidade que foi prefeito lá. Pois é, exatamente. E aí tu ficas lá, dorme lá um pouco, e amanhã cedinho tu sai, isso foi numa sexta-feira. E amanhã cedinho tu sai, que é sábado, não sabe, né? Dá uma olhada na cidade, entendeu? Rapaz, eu cheguei, eu entrei no hotel, tomei um banho, dormi. No dia seguinte eu peguei um ônibus, aí pertinho onde eu estava, pro centro da cidade, né? Aí cheguei, rapaz, eu fiquei apaixonado pela cidade. Mas linda, cidade linda, tudo ajeitadinho, os canteiros, tudo planejadinho, tudo aguado. Deu 5 horas, a prefeitura sai aguando todas as plantas. Sabe aquelas plantinhas que tem com as florzinhas vermelhas? Rapaz, ali, assim, palma você só vê aquilo. Organizado, cidade organizada. Rapaz, isso aqui é uma cidade. Eu já tinha visto algumas visões de cidades do interior dos Estados Unidos, parecida com essa, com Palma, né? Aí eu fiquei por lá e disse, rapaz, eu vou ficar por aqui. Aí comecei a visitar as lojas de tecido. Eu visitei uma por outra. Conheci os alfaiates, entendeu? Aí vi que não tinha alfaiate de jeito nenhum lá. Eu digo, rapaz, eu vou ficar aqui. Rapaz, no dia seguinte eu liguei para... Aí sim, arrumei um trabalho. Arrumei uma sala para trabalhar, para morar. Eu estava dormindo no hotel e pagava R$20 para dormir, só para dormir. Aí eu, andando assim, eu cheguei na sexta-feira, de noite, no sábado eu andei, vi a cidade e ainda arrumei um trabalho, numa alfaiataria lá. Aí fui trabalhar com o cara, e enquanto eu trabalhava com o cara lá, eu saía para almoçar, e aí eu resolvi ajeitar as coisas. Aí eu cheguei assim no lugar, tinha um senhor, alto assim, parecido Sérgio Reis, seu Sérgio, o nome dele. Aí eu olhei assim, com a sala bonitona assim, eu disse, o que é essa sala? O senhor é proprietário? É, sou proprietário. Aí eu disse, como é que, o que é que o senhor exige para um interessado alugar essa sala aí? Ele disse, rapaz, você gostou da sala? Eu disse, gostei, é boa a sala. Aí ele disse assim, você veio de onde? Eu digo, eu estou vindo de Fortaleza. O senhor faz o quê? Eu digo, eu sou alfaiate e estou necessitando do espaço. Estou dormindo por enquanto naquele hotelzinho ali, mas se isso aqui der certo, eu quero ficar aqui. Aí ele disse assim, mas o senhor vai trabalhar de que jeito? Eu disse, não, eu já estou trabalhando. Já estou trabalhando e que sou alfaiate, eu estou trabalhando, mas eu vou buscar minhas máquinas. Aí eu disse, pois faça o seguinte, você me dá um mês adiantado, desse jeito, né? Eu estava me rindo de grana na época e eu olhei para ele e disse, se o senhor me der um crédito aí, o dia 25 eu pago esse aluguel aqui. Aí você paga? Paga. Aí ele olhou, sentiu um gerente lá, aí disse, me dá essa chave aí, pegou a chave, disse, pode ficar, a sala é sua. Se eu vier amanhã para a gente bater o contrato, disse, tá bom. Aí, em vez de eu ir lá pro hotel dormir, eu fiquei na sala lá dormindo. Aí eu comprei nesse primeiro dia eu não comprei cama não, né? Aí foi quando eu lancei na minha cabeça o papicimento. Sabe o que é? Não, diga aí. Papicimento é um colchão de papelão e de cimento. Ah, o papicimento. Pois é. Aí isso é ideia minha, né? Mas foi só uns diazinhos. Depois eu comprei o colchão e tudo, deu tudo certo. Aí quando a coisa começou a fluir, crescer, rapaz, lá, cada 50 metros, a cidade, 50 metros, tem uma igreja evangélica, que é assim de gente fazendo perna, ó. Entendeu? Entendi. Rapaz, eu cresci demais. Aí eu liguei para dona Fátima e disse, minha filha, manda minhas máquinas. Ela disse, você não vai levar daqui um caco. Desse jeito. Eu disse, mas minha filha, eu estou bem aqui, tá bem nada, você vai voltar daí já. Desse jeito. Eu disse, não, vou não. Aí fiquei lá. Cresci, fui crescer. Aí comprei máquina, comprei tudo. Foi indo. Rapaz, aí quando foi um dia ela não bateu lá. Foi buscar. Eu disse, vixe, lasquei-me. Aí eu já estava enrolado, cheio de namorada, cheio de tudo. Mas enquanto eu trabalhava lá, vou te concluir a história. Tinha um cliente meu que entrava sempre lá, que era ele era daquele lugar interior o nome daquela cidade, interior da Bahia, cidade desenvolvida que só Feira? Não é Feira de Santana, não, rapaz, eu tenho sempre essa Filho do Bonfim, não, é uma cidade, meu nome é de tá bom? Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, uma cidade desenvolvidíssima, né?
O cara entrou lá e disse, Bento, vou te fazer um pedido. Ele disse, Bento, tu tá sozinho aqui. Eu digo, pô, tô só, cara. E tem coisa demais, não sei o que eu faço. Eu tô trabalhando direto assim, ó. 30 dias direto aqui. Eu só saio para comer e para beber água, coisa do tipo, e no banheiro, porque é direto. Por que tu faz isso tudo? Rapaz, porque entrou serviço demais, a gente marca com o cliente. Conclusão. Aí ele disse, rapaz, tem um cara, um amigo meu, que está em Teixeira de Freitas, e a mulher dele é bancária, foi despedida, ele tem 3 filhos, adolescente, e está numa situação difícil. O Antônio, o nome dele. Eu disse, ele faz o quê? Ele disse, rapaz, ele é alfaiate. Ele não é bom como tu, mas ele manja de alguma coisa. Eu digo, rapaz, não tem jeito, rapaz, como é que a gente faz? Não, eu ligo para ele agora. Aí nós fomos assim na frente da onde eu estava, que era numa churrascaria do seu Sérgio, que era vizinho, o ponto que eu arrumei do seu Sérgio, né? Sim. Aí fomos, nesse tempo que tinha um orelhão, né? Aí lá nós ligamos pro cara. Isso foi numa quinta-feira, quando foi no sábado, o cara estava lá, em Palmas. O cara vendeu uma parabólica para poder pagar o ônibus para vir para lá, de Tocantins, ou para Palmas, de Tocantins, de Teixeira de Freitas. Aí o cara me apresentou, o cara entrou lá e tal, e ficamos. Eu só disse para ele o seguinte, ó, Antônio, aqui é assim, a gente mora por enquanto aqui dentro. Eu não ia, na época eu não estava podendo pagar 2 aluguéis, né? Então vamos morar aqui dentro. Ele disse, tá, não tem problema não. Aí ficamos ali. Aí foi quando a dona Fátima chegou, entendeu? Que aí desmanchou tudo. E sabe o que foi que ele fez? Ele botou, eu entreguei modelagem, ensinei que ele só sabia fazer bainha de calça. Eu ensinei a fazer colarinho que ele não sabia. Eu ensinei ele a meter um bolso num paletó que ele não sabia. Eu ensinei a ele como é que se faz uma modelagem que veste bem, entendeu como é que é, porgir uma roupa, tirar um defeito de uma pessoa barriguda, de uma pessoa magra, coisa, enfim. Ele colocou, chama-se corte fino. Sabe quantos empregados ele tem hoje? 250 funcionários. É mesmo. Só máquina bordando. Ele tem 45 máquinas. Tem máquina de 10 cabeças, só bordando. Aí trabalha, sabe para quem? Ó? Petrobras, Nestlé, entendeu? Fazendo só uniforme de empresas, entendeu? O Antônio Baiano. Aí tá lá em Palma. Quer dizer, essa benfeitoria que eu fiz para ele, talvez eu fique mais satisfeito do que ele, né? Aí ele, conclusão, ele foi muito inteligente, a família também muito inteligente, aí juntou ele, a mulher, que é a dona Mazel, o nome dela, uma senhora bonitona, a mulher dele, né? E o Tiago e mais 2 filhas, né, que ele tinha lá, 2 moças bonitas, entendeu? Aí, conclusão, eles se uniram, meteram os peitos e hoje estão ricos lá. Comprou o carrinho mais feio dele é um Hilux. Entendi. Entendeu como é que é? É uma história bonita, né? Belíssima história. E eu não estou satisfeito porque eu estou bem. Bento, entendeu? Tenho só que lhe agradecer sua presença, você ter nos blindado aqui com a sua história. Obrigado, muito obrigado. Eu gosto, eu só sabe porque eu estou à vontade aqui, porque eu gosto da sua pessoa e eu me sinto tão bem. Pai, muito obrigado. Eu me sinto tão bem na sua presença como talvez nem entre os meus. Você, meu filho, minha mulher, meus filhos, minha mulher. Eu me sinto à vontade quando eu estou contigo. Pai, quando eu sou acanhado, eu sou meio acanhado, eu não sei me expressar tão bem como você sabe, entendeu? Mas eu gosto muito da sua pessoa. Obrigado. Entendeu? E a palavra aqui com o Dr. Marcelo para poder fazer as considerações finais. Tá bom. Eu gosto muito de ouvir esse tipo de conversa, porque representa muito bem o nordestino, né? O nordestino é forte. Que tem coragem de sair daqui da nossa terra, só com a latinha, com farofa, e enfrentar o mundo. Você foi, você voltou, você aprendeu, você ensinou. Ensinei, aprendi, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje você tem da sua arte, sua profissão, né? Eu gosto. Não precisou dar rasteira em ninguém. Não, precisei não. Pelo contrário, fez só ensinar. E o melhor que eu fiz, hoje eu me sinto realizado, é ter colocado meus filhos, ter dado para os meus filhos o que eu não recebi, né? Porque eu não podia estudar, Amara, eu não tinha como estudar. Porque eu tinha que trabalhar para dar para minha mãe, para minha família. Eu não tinha como estudar, entendeu? E aí, mas mesmo assim, Deus chegou lá na frente e disse assim, porque o meu pai, ele era um homem muito inteligente. Ele olhou para mim uma vez e disse assim, meu filho, ele olhou para mim, olhou para minha mãe e disse assim, Maria, esse menino tem algo diferente nele. E eu fazia, com uma simples faca velha de cega, eu fazia uma gaiola que você olhava assim, parecia que era feito numa sessão de montagem.
de tão bem feitinha, que eu era apaixonado por canário, né? Passarinho, essas coisas, só via no mato, entendeu? E tem mais uma coisa, eu era um maior ladrão de fruta do interior da Paraíba, porque eu só dava com uma faquinha, uma faquinha, uma caixa de fósforo, que é para roubar um milho e assar, e a faca era para cortar, descascar cana, manga. Então, uma vez eu estava roubando manga, e o cara chegou no pé no tronco da mangueira, aí olhou para cima, ei, desce aí, rapaz, para nós conversar. Aí eu disse, tá. Quando ele disse assim, eu já tinha ido pelas galhas assim, caí lá do outro lado da outra cerca, na outra propriedade, ele nem me viu. Pois é, isso aí muito representa o nordestino, né? Parabéns aí pela sua história, pelo seu, a história é seu grande. jeito corajoso de viver. Muito bem, parabéns. Meio doido, você meio Bento, desaforado. tudo de bom, sucesso, viu? Obrigado, muito obrigado, Amaral, pela essa chance que você me dá de falar tudo isso, que eu adoro falar disso. E tem gente que tem vergonha de falar do passado? Eu não. Entendeu? Graças a Deus. Tudo de bom e sucesso. Obrigado. Muito obrigado.